Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a história de Amy Carmichael, a irlandesa que Deus conduziu até a Índia. E chegando lá, ela encontrou um país onde tinham costumes estranhos, com crianças, a adoração a ídolos, a deuses, e ela sentiu de Deus o chamado para ter um ministério entre as crianças, salvando e comprando crianças para Deus. Desde que Amy foi para a Índia, ela nunca voltou para ver sua família. E depois de muito tempo lá, quando ela já tinha construído a sua primeira casa em Donavu, ela então soube que o seu padrasto, o homem que tinha criado ela realmente como um pai, estava no seu leito de morte. E ele enviou uma carta dizendo para Amy que queria muito vê-la antes de partir. Mas Amy sentiu que se ela saísse dali, aquelas crianças correriam um grande risco, porque Amy tinha encontrado ali muitos inimigos, aqueles homens do templo, os sacerdotes que queriam fazer mal a ela e às crianças. Então, com muita tristeza, Amy escreveu uma carta para a sua família, dizendo que, infelizmente, ela não poderia ir. Mas ela mandou dizer algo para o seu padrasto. Ela disse: olha, aqui na terra nós podemos não nos encontrar mais, mas lá na glória nós nos veremos e nos reencontraremos. Então Amy estava decidida e ela não voltou à Irlanda e continuou o seu trabalho. Depois que Amy construiu aquela casa em Donavu, muitas crianças começaram a vir e Amy incansavelmente tentava comprar cada criança que os pais tentavam vender para o templo. E não demorou, logo ela tinha muitas crianças. E muitas vezes as pessoas perguntavam: como você consegue manter essas crianças? Como você consegue manter? E Amy sempre respondeu: eu só peço ao Pai, o dono do dinheiro, que envie suprimento para a obra dele. E ela dizia para as pessoas: isso não é fácil. Todas as pessoas que têm entidade filantrópica, eles sabem que necessita de muito tempo de investimento. E não é diferente. Ela disse: gasto muito tempo de joelhos, rogando ao Mestre que não deixe faltar nada para a obra dele, porque não quero responsabilizá-lo de nada aquilo que faltar nesta obra, porque ele não nos manda fazer nada que seja impossível, e ele não nos pede para fazer nada que seja impossível, mas eu sempre dependo dele, e às vezes não é fácil, leva muito tempo de joelhos em oração, rogando para isso. Amy tinha aprendido essa lição a depender só do Pai, do Mestre, o dono do dinheiro, quando ela ainda era adolescente. E ela foi convidada para ajudar a levantar dinheiro para a construção de um orfanato lá na Irlanda. E então um dia Amy viu um senhor muito rico construindo uma mansão, e ela pensou que aquele senhor poderia doar alguma coisa ou ajudar com materiais que tinham sobrado daquela construção. E então Amy foi até a casa daquele senhor e disse para ele que estavam angariando recursos para construir um orfanato
se ele não queria ajudar, não poderia ajudar até com itens que tinham sobrado da sua construção, e aquele homem tratou ela tão grosseiramente. Ele disse: não quero dar e não sou obrigada a dar nada que é meu para ninguém. Então, desde aquele dia, Amy aprendeu essa lição, que sempre que fôssemos fazer algo, deveríamos depender só de Deus. Então, lá na Índia, ela se lembrou dessa lição que Deus tinha dado para ela, e lá Amy dependia só de Deus para o sustento de suas crianças. E aos poucos Deus foi mostrando a Amy o quanto ele cuidava dela. Então Amy foi recuperando crianças, trazendo crianças para a sua casa, e lá ela se tornou a mãe, a médica, a enfermeira, a babá, a dona de casa, a cozinheira. Ela tinha muitas responsabilidades, mas Deus deu para ela pessoas importantes, como a sua grande amiga Ponamal, aquela senhora indiana que se dedicou a cuidar daquelas crianças, Vitória, Estrela e outras pessoas que Deus trazia para ajudá-la no tempo. E nada faltava ali. E Amy não deixava faltar o mais importante. Aquelas crianças todos os dias recebiam todo o cuidado, e elas recebiam principalmente a palavra de Deus, porque Amy sabia que a maior necessidade daquelas crianças era que elas pudessem conhecer o Senhor e Salvador de suas vidas. Então, todos os dias, ela se dedicava incansavelmente a falar de Jesus para aquelas crianças. E Deus sempre providenciou o necessário. Aquelas crianças sempre tiveram todo o necessário. Toda a alimentação necessária eles recebiam. E há alguns anos depois, Amy já tinha aos seus cuidados 700 crianças. E nunca Deus deixou faltar nada. Mas ela sabia exatamente o que ela precisava para cada dia naquele orfanato. Então ela já sabia, tinha sempre tudo anotado, e ela deixou nos seus escritos que em cada 6 meses ela gastava com a alimentação daquelas pessoas, entre crianças e os adultos, ela gastava 46.130 litros de leite, 77.181 ovos, 54.060 laranjas, 260.832 bananas e muitos outros alimentos. Tudo ela tinha anotado, e ela sempre via Deus suprir cuidadosamente cada necessidade. Muitas vezes nem era rápido e milagrosamente. Às vezes elas sentiam que chegava muito perto de passar necessidade, mas Deus sempre supria. E um dia ela descobriu que ela precisava de 100 libras, aproximadamente R$600. E foi um dia que ela não tinha nenhum dinheiro. E ela orou a Deus e ficou esperando que Deus pudesse suprir aquela necessidade. Então naquele dia chegou muitas cartas para a Amy, ela começou a ler as cartas, e sempre nas cartas vinham algumas ofertas. Mas eles foram abrindo cartas e não tinha nenhuma oferta, até chegar a última carta. Quando Amy abriu a última carta, era realmente de uma secretária que cuidava de ofertas que eram enviadas para ela. E ela colocou: está a caminho 66 libras, aproximadamente os R$400 que ela precisava.
E Amy orou, agradeceu a Deus, mas ela sabia, ainda falta dinheiro. E depois tinha uma caixa, parecia embrulhos com presentes para crianças, e elas abriram e dentro tinha um bilhete, era uma missão que tinha mandado, e disse: estou enviando junto com esses brinquedos uma oferta. E era mais de R$ 230. Era muito mais do que Amy precisava para aquele dia. E aquelas crianças ficaram alegres porque elas viam Deus suprindo cada necessidade deles, cuidando de cada coisa que eles precisavam. E Amy sempre aproveitava para lembrar eles que a maior necessidade que uma pessoa tem é de ter o Salvador. E se tem o Salvador, as outras coisas Ele vai providenciar no tempo certo. E então a história de Amy passou a ser conhecida em todo o mundo. E muitas pessoas em todas as partes do mundo passaram a enviar ofertas, a enviar presentes para dar àquelas crianças e àquela mulher que tinha dedicado sua vida para cuidar das crianças da Índia. E então, nos seus escritos, Amy mencionou muitos presentes que que eles recebiam de todos os lugares do mundo. Mas ela mencionou ofertas bem singelas que ela recebeu. E ela pôde ver Deus usar crianças, adultos, idosos. E ela menciona que algumas crianças da China, elas combinaram de ficar um dia onde ninguém ia comer doçura. E pegaram todo aquele dinheiro e enviaram para a Amy e as crianças que ela cuidava. Muitas outras ofertas foram. Um jovem um dia enviou para ela, e era o primeiro salário que ele recebia. Ele disse: o meu primeiro salário, quero compartilhar com essas crianças. Uma criança enviou uma moeda para ela e disse: Dona Amy, estou enviando esta moeda. É tudo que eu tenho, mas quero enviar para a senhora. Mas Amy também recebeu ofertas grandiosas. Ela recebeu também uma vez 10 peças de ouro, e eram de 2 idosos. Eles mandaram para ela, dizendo: são todas as nossas economias, guardamos até a nossa velhice. Hoje não precisamos mais, mas queremos deixar para quem precisa e irá usá-la da melhor forma possível. Muitas pessoas enviaram ofertas. Senhoras que tricotavam enviaram roupas que eles, da Irlanda, muitos presentes foram enviados. Os próprios indianos montaneses, eles se sentiam desafiados a ajudarem Dona Amy. E eles sempre, toda semana, enviavam para elas frutas, verduras, para contribuir com o trabalho dela. Da África, ela recebeu uma vez 50 libras. E um dia ela recebeu uma cartinha de uma garota que ela tinha juntado dinheiro o ano todo. Ela sonhava em comprar uma linda boneca. Mas quando ela ouviu do ministério de Amy Carmichael, ela enviou toda a oferta que ela tinha. E ela disse: não quero uma boneca. Quero alegrar o coração das crianças. Índia. Esqueci minha água hoje, me desculpem.
E Amy viu o cuidado de Deus, a proteção dele em cada coisa, em cada momento que ele ia cuidando de cada detalhe. E Amy via que aquelas pessoas que trabalhavam com ela estavam ficando cansadas, muito cansadas de trabalhar. E um dia ela pensou, como eu gostaria que eu pudesse dar férias para os nossos ajudantes. E então um dia ela combinou com suas ajudantes e disse, vamos orar para a gente pensar em organizar e ter férias um dia. E aquelas meninas, elas ficaram tão empolgadas e elas começaram a orar para que Deus providenciasse um meio para elas ter férias. E então, um certo dia, a Amy recebeu uma oferta e aquela oferta era um valor de $100. Hoje mais ou menos R$500. E aquela oferta dizia, isso é para você pensar em ter férias, em tirar férias algum dia. E então Amy tinha certeza, ela agora, Deus queria que eles tivessem férias ou pudessem organizar. Então Amy pensou em construir um lugar, uma casa, num lugar distante, na beira do mar, onde eles pudessem ficar revezando e algum daqueles ajudantes pudesse ter alguns dias de descanso, porque a vida ali era muito corrida. Eram 700 crianças que eles precisavam cuidar, alimentar, estar sempre presente. E Amy tinha uma vida muito corrida. Ela, mesmo tendo as 700 crianças, ela incansavelmente buscava comprar cada criança que ela soubesse que iriam vender ou entregar para o templo. E ela às vezes caminhava distante, em lugares longe. Às vezes as pessoas a convidavam para ir falar de Jesus para alguém. E às vezes ela pegava aquelas carroças que lá eram chamadas de bandes. E era longa viagem, cansativa. E às vezes ela passava o dia todo viajando. E um certo dia foi muito cansativo. Ela passou o dia todo viajando. E quando ela chegou cansada, ela ficou orando a Deus se não era vontade dele que ela comprasse um transporte. E então ela conversou com a moça que cuidava das finanças lá do orfanato, e ela disse para ela que olhasse se era possível eles comprarem um carro, porque eles precisavam ficar orando, se essa era a vontade de Deus. E então depois de 3 meses, aquela mulher disse para ela, olhe, dona Amy, olhando as contas, nós já temos dinheiro suficiente para comprar o carro. Mas Amy gostava de fazer as coisas e ter certeza que era a vontade de Deus. E então ela ficou orando. Ela disse, Senhor Deus, eu tenho muito desejo de ter um Ford, mas eu queria ter certeza que esse é a vontade do Senhor que eu compre. O Ford era um carro que ela poderia usar para comprar as coisas do orfanato, ela poderia usar para levar materiais para as construções e ela poderia usar também para comprar as crianças para Deus. E um certo dia, logo um tempo depois, ela recebeu uma carta, tinha $160 dentro, e ele dizia, estou enviando este dinheiro para você comprar um Ford. E de onde foi essa oferta? Ainda irá mais. Amy agora tinha certeza que Deus queria que ela comprasse um carro. E ela então comprou o Ford. E aquele Ford ajudou muito Amy no transporte, nas construções. Amy fez muitas construções na Índia. Na verdade, aquela Dona Vô, ela conseguiu formar uma vila ali, onde ela construía para cuidar das crianças. Ela construiu casas e ela pensou que tinha muitas coisas
ainda para fazer ali. E ela continuou orando a Deus, pedindo ajuda. E um dia ela recebeu uma oferta, cerca de 35 mil. E aquela oferta dizia: essa ajuda é para você construir um hospital. E dentro de 6 anos, Amy orando a Deus, pedindo ajuda, ela construiu o hospital. Ela tinha essa ideia e já vinha orando há um tempo. E então ela, com 6 anos, ela conseguiu construir o hospital. E agora ela precisava de ajudantes, de pessoas. Então Deus moveu o coração de pessoas da Inglaterra. Um engenheiro, um médico e uma enfermeira foram para a Índia para ajudar a Amy naquele ministério. Então Deus usou grandemente aquela mulher para fazer a diferença no país onde Deus tinha levado. E para ali Deus usou muitas pessoas ao redor do mundo. Muitas casas foram construídas e ela ganhou uma ambulância onde ela podia pegar as pessoas doentes, ajudar no transporte. Ainda naquele Donavu ali, naquela vila, foi possível ser construída uma sala de brinquedos onde as crianças pudessem brincar, uma lavanderia onde as meninas pudessem aprender uma profissão para se manter e uma oficina de ferreiro para que os meninos também pudessem ter uma profissão. Deus enviou Amy para fazer aquela obra e Ele usou pessoas para fazer parte daquela obra com ela. E Deus usa ainda hoje pessoas. Mas quando Amy construiu o hospital, pertinho tinha um terreno lá onde tinha uma capela pagã, onde as pessoas não sacrificavam mais crianças, mas dançavam, faziam aqueles rituais e ainda sacrificavam animais lá. E aquilo era muito triste para Amy, porque as crianças ainda ouviam aquele barulho. E ela começou a orar a Deus, para que Deus de alguma forma providenciasse para que ela pudesse comprar aquele terreno. E por várias vezes Amy procurou o dono daquele terreno, tentando comprar, mas aquele homem tinha medo de vender para ela e ser castigado pelos deuses. Mas depois de 5 anos, Amy orando, aquele homem decidiu vender o terreno onde tinha aquela capela pagã. Então depois que Amy comprou, aquela capela foi destruída, totalmente tirada de lá, e todas as crianças, os jovens, as pessoas ali da casa de Amy ajudaram. Mas Amy sabia, não era, até aquele tempo ela só recuperava meninas, mas ela sabia que agora muitos meninos estavam sendo torturados, maltratados ainda no templo. E ela sentiu o desejo de construir uma casa para salvar meninos. E ela sabia que isso ia envolver novos gastos, ela ia precisar contratar pessoas, precisaria de homens para cuidar daqueles meninos. Mas ela sabia que Deus estava conduzindo ela para isso. E Amy não desistiu. Por isso, ela se sentia desafiada. E ela fazia isso com ousadia diante de Deus. Ela tinha coragem de enfrentar os problemas. E então Amy construiu uma casa onde ela pôde recuperar também meninos para o templo. Mas o mais importante, Amy não abria mão, era daquelas crianças jovens serem recuperados para Deus, terem seus corações e suas vidas transformadas. E no próximo capítulo nós vamos saber como Deus continuou usando aquela mulher
naquele país.